encontrei a quem busquei, quem faz feliz meu coração. Tua palavra, teu corpo e sangue, o teu amor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, depois de saciar 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem à frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia da multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar, e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos, cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas, e queria passar na frente deles. Quando os discípulos viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então, subiu com eles na barca. O vento cessou, mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. A barca em meio aos ventos contrários pode ser comparada às muitas crises pelas quais a humanidade passa. Diante do medo, os discípulos não distinguem Jesus. A calmaria acontece quando nós confiamos na presença de Jesus no meio de nós. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos retrata a simbologia da confiança. Qual é o nosso grau de confiança a Deus mediante aos pouquíssimos problemas que nós passamos, mediante aos grandiosíssimos problemas que nós passamos? Resumindo, qual é o nosso grau de confiança a Deus comparado a todo o nosso problema da vida? Jesus quer que nós renovemos essa confiança com Ele. É necessário que nós renovemos essa confiança com Ele. Porque quando nós confiamos em Deus, nenhum problema é grande o suficiente. Vejam como a falta de confiança era grande naqueles que seguiam Jesus. Os discípulos seguiam Ele por causa que João Batista tinha falado para eles. E aí a gente retorna no Evangelho de domingo, em que João Batista aponta para Jesus e diz: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." E é como se João Batista mandasse: "Agora vocês têm que seguir ele e não mais a mim." Aí João Batista morre, eles já estão bem longe e sentem que não tem como mais voltar atrás e voltar para João. Agora é com Jesus. Porém, ainda no coração deles não existia a confiança. A confiança no nosso coração para uma pessoa que a gente não conhece é difícil despertar. É difícil você colocar no coração de uma pessoa a confiança, sendo que você conheceu ela ontem. É difícil. Por isso que a pessoa é alertada a não confiar em ninguém. Mas muitas das vezes essa falta de confiança nos torna presos. Uma coisa é você ter a falta de confiança, nos deixa alerta, mas outras coisas é você ter a falta de confiança junto com o medo. Você se reprime, o medo nos reprime, juntamente com a falta de confiança, então você não tem vontade para fazer mais nada.
Infelizmente, muitas pessoas usam essas duas táticas e acabam se fechando, acabam se prendendo neste mundo seu. Assim, nós acabamos nos reprimindo de Deus. Deus não quer que nós tenhamos medo, mas que nós tenhamos coragem. E para a gente ter coragem, nós precisamos de Jesus. Se nós não tivermos Jesus na nossa vida e no nosso meio, nós não teremos coragem. Nós precisamos de Cristo para ter a coragem na vida eterna. Essa coragem é a chama da ressurreição. É a chama que nos entende que mesmo nas tribulações, após ela, virá a felicidade eterna. Depois de todos os nossos desafios, nós temos a certeza de que nós teremos alegria. E é essa alegria que deve nos mover. A alegria do final. Nós não podemos também trabalhar pensando no final da nossa vida, mas nós precisamos trabalhar pensando em Cristo. A confiança que nos move é confiar nas palavras que Ele diz a você. É confiar naquilo que Ele está te dizendo neste momento. Se Ele te diz, vai, seja feliz, você consegue, vai. Confia nele. Agora, se Ele está insistindo para você, fique, não vá, é para você ficar. Eu passei por muitas coisas essa semana. Uma delas estava sendo formada a escala das missas de quinta-feira, né, que é à noite. E como eu estudo à noite, eu estudava à noite ano passado, não sei se eu ia para de manhã esse ano, então eu estava meio na dúvida se eu poderia ou não poderia participar. Aí aconteceu o seguinte, eles me mandaram uma enquete, aquelas enquetes de WhatsApp, eles mandaram lá no grupo. Falaram, quem puder, coloca em cima, posso. Quem não puder, coloca não posso. Aí eu fiquei, porque se tem uma coisa que eu gosto é de servir. Aí eu fiquei na dúvida. Eu falei, será que eu vou ou eu não vou? Aí eu confiei, eu falei, Deus, seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. E na hora do terço da misericórdia, ele falou assim, calma, tenha calma. O terço inteiro, calma. Não avance, tenha calma. Naquela hora eu entendi que eu preciso esperar. Ainda não é o momento de eu decidir. Ainda não é o momento de eu dizer, vou à noite. Porque pode ser que eu digo sim e eu vá parar de noite nesse ano. E eu entre no segundo ano de noite. E aí como que eu vou estudar e ir para missa? Não tem como, não tem forma. Ano passado eu até conseguia faltar um pouco para poder ir. Mas esse ano não tem como mais, não dá. É o último ano. Aí então eu recuei. Eu disse, não posso. Mas confiante de que eu vou ter outra oportunidade. Não vai ser a última vez. E é exatamente isso que nós devemos confiar. Se a gente arriscar tudo, falar, ai, mas é a última vez, só se vive uma vez, aquelas famosas frases, né? Só se vive uma vez, eu devo que arriscar tudo, não tenho que ter medo. E não escutar a voz de Deus, vai acabar que nós vamos perder tudo que a gente arriscou. Agora, se a gente arriscar escutando a voz de Deus, mesmo que a gente perca, a gente não vai perder tudo, porque a gente vai ter Deus na nossa vida. Deus é a maior segurança que nós devemos ter. Se nós escutamos a Ele, nós escutamos a tudo. Quando nós escutamos a Deus, nós deixamos o mundo de lado e escutamos tudo o que é necessário. Jesus entra na barca. Jesus ajuda eles. E eles ainda têm medo. Caríssimos irmãos e irmãs, para que Jesus entre na barca da nossa vida, nós precisamos desesperadamente dizer, eu preciso de Deus. Eu preciso de Jesus para entrar no meu meio. E assim
ele entra. Como eu disse ontem, nós precisamos dizer: Senhor, me ajuda. Nós precisamos conversar com Jesus. Se nós não conversarmos com Ele, nada será resolvido. E infelizmente, nós não teremos a sua ajuda. É importante nós entrarmos neste contato com Ele. É importante nós conversarmos com Ele. Porque, acima de tudo, Ele é o único que vai nos abençoar. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.